Parece que o rei da Inglaterra se meteu em um pequeno problema depois de provar ao povo inglês que ele é, na verdade, um pouco mais islamista do que um verdadeiro cristão. Do que estou falando? Essa é uma grande história em curso no Reino Unido, onde o rei da Inglaterra, rei Charles, se recusou, ou talvez não tenha se recusado, a dar uma bênção de Páscoa aos seus súditos cristãos, algo que o rei ou a rainha fazem todos os anos. É uma celebração da Páscoa e da monarquia. Lembre-se, ser rei na Inglaterra é um dever e um direito concedido a você pelo próprio Deus através do cristianismo. E então, as pessoas ficaram chateadas. E isso já teria sido perturbador por si só, exceto pelo fato de que ele conseguiu dar uma bênção para o Ramadã aos seus súditos muçulmanos. E agora, as pessoas estão se perguntando se todos esses rumores que circulam há um tempo de que a monarquia ou o rei Charles estão, na verdade, secretamente envolvidos com o islamismo, mais do que eles dizem publicamente, o que explicaria muita coisa do que você está vendo acontecer no Reino Unido. Mas quando eu digo que as pessoas estão bravas, quero dizer que as pessoas estão realmente bravas. Primeiro, como você se sentiria se o seu rei cristão fizesse isso? Salamu alaikum, Ramadan Mubarak. O Alcorão diz: Deus não sobrecarrega nenhuma alma com mais do que ela pode suportar. Assalamu alaikum. حي على الفلاح. Salamu alaikum, certo? Então há um grande debate acontecendo agora. O rei Charles é realmente muçulmano em segredo? Agora, eu acho que isso pode ser um pouco exagerado, mas eu preciso dizer isso. Quando você tem um rei que decide fazer um discurso inteiro, Salam Aleikum, Ramadan, Mubarak, para seus súditos islamistas, mas não faz o tradicional e histórico discurso de Páscoa. Isso é algo sobre o qual as pessoas estão começando a se perguntar. Ao dizer se perguntar, falo de uma exigência extrema, quase um surto pedindo que ele abdique do trono. Vamos detalhar isso. Bem-vindos ao Pushback. Eu sou Meira K, sua apresentadora. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição se você já teve o suficiente e quer reagir contra a insanidade que estamos vendo por toda parte. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar com um amigo. Faça a sua parte. Obrigado por estar aqui. Esperamos que goste também. Vamos ver. Na Nigéria e em todo o mundo, só posso desejar a você e aos milhões de muçulmanos em nossos países Eid Mubarak. E ao fazer isso, permita-me propor um brinde ao presidente e ao povo da Nigéria. Niger não deixa para trás. Ok, agora eu tenho que dizer que, para mim, toda essa questão, primeiro de tudo, só a Nigéria para começar. O fato de que ele está falando com eles sobre o Islã. Quando há um verdadeiro massacre de cristãos acontecendo lá continuamente, nos últimos meses e anos, isso já é problemático por si só. Mas você precisa entender que quando um rei está disposto a se esforçar para promover e celebrar o Eid Mubarak e divulgar mensagens, Ramadan, Rabadan, Ramadan. Ele faz isso para agradar seus eleitores islamistas, o que faz sentido. Há muitos islamistas no Reino Unido e países vizinhos. Isso não é algo que precisamos questionar, mas quando ele deixa de fazer o discurso de Páscoa, as pessoas começam a se preocupar um pouco, pensando que talvez o que estamos vendo aqui seja, na verdade, uma conversão ao Islã acontecendo nos bastidores. Agora, as pessoas exigem que esse homem abdique do trono. Vamos ver. O rei Charles precisa ser removido de sua posição como rei nesta nação e ele precisa ser substituído por alguém que realmente possa cumprir e não negligenciar ou violar seu dever como defensor da fé cristã nesta nação. O ponto importante não é ele participar da cerimônia do Ramadã, mas sim que qualquer um faria isso com um grande eleitorado muçulmano. A questão aqui é que o trabalho do rei, na Inglaterra, é realmente ser o defensor do cristianismo.
Então isso parece um pouco estranho. Repetidamente, esse homem negou, violou, negligenciou, foi contra e pisoteou a fé cristã e seu dever e papel de ser o defensor da fé cristã, algo que ele jurou cumprir com a mão sobre a Bíblia quando foi empossado como rei desta nação. Acho que esse é o ponto. As pessoas veem o cristianismo em declínio no Reino Unido e esperam que a monarquia o defenda. Onde está essa monarquia? Vamos ver. Muitas pessoas não estão felizes com isso. Atualmente tenho dificuldade em ver algo bom no Rei Charles, porque eu sinto que ele, através do seu flerte com outras ideologias e sua supervalorização dessas ideologias, está ativamente, eu acredito, fazendo de tudo para destruir a Igreja da Inglaterra e também para destruir a monarquia. Charles abandonou completamente todos neste país que mais precisam dele. E então, neste momento, se você está se perguntando se eu acho que ele deveria abdicar, com certeza, eu acho que ele deveria abdicar. Ele é um rei fraco. Ele não está trazendo a estabilidade para o país e para a Commonwealth, que faz parte do seu papel. Ele nem está fazendo o mínimo como defensor da fé. Nós vimos a carta do Bispo Kai viralizar. O rei Charles, ele não respondeu. E então, quando eu fiz a entrevista com Andrew Gott e disse, me disseram em off que algumas pessoas acreditam que o rei Charles é muçulmano. Recebi tanta calúnia das gêmeas Sideli que fizeram uma live mentindo e falando mal de mim e depois apagaram. E isso continua sem parar. Quero deixar bem claro, eu nunca participaria do meu podcast favorito, Heretics, pelo qual sou obcecada desde que começou. Eu não iria lá inventar algo ou afirmar uma coisa dessas. Eles disseram, bem, ela não revela suas fontes. É assim que funciona, querida. Você não revela suas fontes, não é? Você protege suas fontes a todo custo. Então, a conversa mais ampla aqui é: quando voltamos no tempo, Chuck tem uma história muito longa de não priorizar a fé cristã. E por isso ele está comprometido. Ao se tornar patrono do Centro Islâmico em Oxford e aceitar dinheiro do Catar e da Arábia Saudita para o seu Fundo do Príncipe, antes chamado Fundo de Caridade do Rei. Quando temos o Catar como um dos patrocinadores do Royal Ascot, quando o Ducado está servindo carne halal em 2010 e não a divulga como tal, quando olhamos e vemos que a laranjeira no Palácio de Kensington está servindo carne halal e não está divulgando isso como tal. Estamos recebendo uma indicação muito clara. Temos um rei que prefere ter uma sala cheia de outra ideologia. Prefere que eles façam o iftar no castelo de Windsor do que fazer qualquer uma das coisas mencionadas acima. Ele está se contentando com o mínimo possível pela fé da qual ele supostamente é defensor. É assim que as pessoas se sentem agora. E como pode imaginar, não é uma boa imagem para os da Inglaterra. Vamos ver. Bem, saudações, Sua Majestade. Eu sou um bodechista da Maré de Guerra, assim como meu pai e o pai dele antes dele. Nós servimos sob a comissão de sua mãe e de seu avô no serviço militar. E ouvimos pacientemente o seu apoio ao Islã durante o Ramadã. Mas lembro que você é o chefe da Igreja da Inglaterra, um papel muito importante que parece não entender. E eu não tenho certeza se você está totalmente bem mentalmente ou não. Se não estiver, desejo melhoras. Mas me parece que você não tem uma fé cristã verdadeira e profunda, e nem seu filho. Você provavelmente ajudou a criá-lo. Esse é um papel constitucional muito importante para um cristão. Agora parece que você não dará uma mensagem de Páscoa, o que confirma o que muitos de seus súditos já acreditam há algum tempo. Que de alguma forma você abraçou a fé islâmica. Isso não é um problema para mim. Eu sou um libertário. Você deve abraçar qualquer fé que achar apropriada. Não como rei. Não como rei, você deve abdicar. Sugeriria também que seu filho não assuma o trono, pois parece que você não entende de fato qual é o seu papel. Você é um dos homens mais ricos do mundo e tem uma reputação, sobre a qual eu poderia comentar, de ser um dos mais mesquinhos. O que eu sugeriria a você é que abdique e vá embora. Então, essa é a energia da Inglaterra, aliás. Eu adoro quando um inglês diz abdique e vá embora. Certo, e tem cada vez mais imagens. Desculpe, como aqui, onde ele embala tâmaras para os muçulmanos comerem ao pôr do sol. E, você sabe,
ele deveria ser o governador supremo da Igreja da Inglaterra e defensor da fé. E aqui parece que ele nem consegue dar uma simples mensagem de Páscoa enquanto faz questão de apoiar o Islã. É sobre isso que está girando toda essa polêmica agora e porque as pessoas estão absolutamente furiosas com o rei Charles. E eu tenho que dizer, eu entendo. Isso explicaria muita coisa se o chefe da monarquia na Inglaterra fosse um islamista. Isso explicaria as políticas e o que acontece, mostrando como quem deveria defender sua cultura contra essa tomada está, na verdade, abrindo as portas para isso, refletindo o sentimento do povo inglês. E se isso acabar sendo verdade, haverá enormes consequências para todo o Reino Unido. Eu não sei se isso levaria ao fim da monarquia, mas acho que provavelmente esse poderia ser o escândalo que mais os aproximaria disso, especialmente com tudo o que está acontecendo com os arquivos de Epstein e o rei Andrew, príncipe Andrew, ou melhor, príncipe Andrew. Enfim, obrigada pela sua atenção a esse assunto. E vamos torcer para que o rei da Inglaterra, o defensor da igreja, não seja, na verdade, secretamente um islamista. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.